Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 6 de março de 2022, o programa Momento Espírita de número 892. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1, FM 91.1, Band News na macro-região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Ou ainda som e imagem também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo, na condição de convidado do Momento Espírita, Márcio Corrêa. O Márcio é professor aposentado da USP, palestrante espírita e trabalhador do Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade em São Carlos. Márcio, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Bom dia! Muito bom dia, meus amigos. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para refletirmos um pouco sobre ensinos de Jesus e ensinos da doutrina espírita. Estamos nessa manhã, mais uma vez, juntos, agradecidos a Jesus por essa oportunidade e confraternizando-nos sobre as bênçãos da doutrina espírita. Nós desejamos a todos aí um ótimo dia, que todos possam estar bem. Aí, Roberto, você, todos aqueles que trabalham na produção deste programa, que todos sejam muito protegidos, abençoados e fortalecidos para a continuidade dessas tarefas. Que Deus nos abençoe a todos. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, então vamos fazê-la. Então vamos juntos elevarmos os nossos pensamentos até Jesus, te agradecendo, Mestre, pela tua bondade, por teu amor, por teus cuidados para com todos nós, seus irmãos menores, seus irmãos em aprendizado. E tu que és o governador do planeta Terra, abençoa-nos, Senhor, para que nós tenhamos, nessa manhã de domingo, nesse tempo que teremos aqui no Momento Espírita, os nossos corações abertos à sementeira do teu Evangelho, nossas mentes atentas, para que nós possamos assimilar os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, na certeza, na convicção absoluta de que eles são a receita para a felicidade de todos nós. Muito obrigado por mais essa manhã de aprendizado. Senhor Jesus, abençoe-nos a todos, que assim seja. Muito bem, nessa manhã de domingo, o programa Momento Espírita estará abordando o tema Paz no Mundo e Paz Interior. Daqui a instantes, o Márcio Corrêa, nosso convidado, estará desdobrando esse tema para todos nós. O Momento Mensagem vem ao encontro. É uma mensagem de Emmanuel, psicografada por meio de Francisco Cândido Xavier, e o título é Doadores de Paz. Nosso WhatsApp para as participações de todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, é DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Através desse WhatsApp ou através do nosso Facebook, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, você pode fazer suas participações, você pode fazer perguntas que serão respondidas no próximo domingo.
Então fiquem ligadinhos ou ligadinhas, vocês que perguntarem, e todos os ouvintes que quiserem ouvir as respostas às perguntas dos ouvintes de hoje, no próximo domingo, no próximo programa, no mesmo horário, todos os domingos, sempre às 8h30, nós estamos aqui iniciando o Momento Espírita. Vocês podem também fazer comentários, vocês podem tecer críticas construtivas, elas também são bem-vindas. Vocês podem fazer sugestões de temas a serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o programa Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos desse programa, Zezinho de Mel. E o Zezinho dá agora o seu bom dia. O bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e uma mensagem que vem ao encontro do tema dessa manhã de domingo. Momento Mensagem do Zezinho. Bom dia do Zezinho em forma de mensagem nos traz uma mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier, conquistando a paz. Pare, ouça, preste atenção. Momento Mensagem para reflexão. Conquistando a paz. Existem tribulações e tribulações. Para extinguir aquelas que conturbam a vida, comecemos a cooperar na construção da paz onde estivermos. Necessitamos, porém, conhecer as farpas que entretecem as inquietações que nos predispõem ao desequilíbrio e ao sofrimento. Vejamos algumas: a queixa contra alguém, a reclamação agressiva, o palavrão desatado pela cólera, a resposta infeliz, a frase de sarcasmo, o conceito depreciativo, o apontamento malicioso, o gesto de azedume, a crítica destrutiva, o grito de desespero, o pensamento de ódio, a lamentação do ressentimento, a atitude violenta, o riso escarninho, a fala da irritação, o cochicho do boato, o minuto da impaciência, o parecer injusto, a pancada verbal da condenação. Cada espinho invisível a que nos reportamos é comparável à chispa capaz de atear o incêndio da discórdia. E ganhar a discórdia não aproveita a pessoa alguma. Tanto quanto possível, aceitemos as tribulações que a vida nos reserva e saibamos usar o amor e a tolerância, a paciência e o espírito de serviço para que estejamos realmente conquistando os valores e bênçãos da paz. Não esperes que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção do futuro melhor. Chico Xavier. Muito obrigado, Zezinho. E agora nós vamos devolver a palavra ao nosso convidado dessa manhã. Abrimos agora novamente o microfone de Márcio Correia, que gentilmente está aqui nessa manhã de domingo para nos ilustrar com o seu conhecimento, desdobrando para todos nós o tema Paz no Mundo e Paz Interior. Márcio, fique à vontade. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a paz no mundo e a paz interior. Nós vivemos, nesse instante, momentos de grande apreensão na Terra, um mundo que nós sabemos estar em rápida transformação. Nós estamos exatamente nesse instante assombrados com as notícias de uma guerra insensata, em que uma nação detentora de um extraordinário poder bélico invade e destrói uma nação vizinha. Os nossos corações se impacientam,
refletindo sobre a maldade, sobre a insensatez, que são geradores de sofrimentos e mortes em larga escala. Quando estávamos às vésperas da Segunda Guerra Mundial, para sermos mais precisos, em 1938, setembro de 1938, Emmanuel, através do lápis do nosso querido e saudoso Chico Xavier, nos deu um presente, que foi a belíssima obra A Caminho da Luz. Em suas palavras, nós conseguimos detectar o prenúncio das dores que chegariam ao nosso mundo com a loucura da guerra. Mas, ao mesmo tempo, nós recebemos do querido benfeitor espiritual palavras de esperança, recomendando-nos ligação a Jesus, o sublime governador do planeta. Nesta obra, Emmanuel nos fala: quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes, devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina, sob a égide do seu divino amor. Palavras maravilhosas de Emmanuel, que nos fala da felicidade de nós nos mantermos em paz no nosso campo de trabalho, a despeito da loucura que estava por se abater sobre o nosso planeta. Essa tristeza, essa loucura, essa insensatez que foi a Segunda Guerra Mundial, na verdade, como toda guerra o é. Nesta obra memorável, Emmanuel nos faz relatos a respeito da história da civilização sob o ponto de vista da doutrina espírita. O benfeitor mostra-nos a nossa longa jornada, desde a gênese planetária, a organização da vida no planeta, o aparecimento das grandes civilizações, o desenvolvimento da razão humana, passando muitas vezes por lutas árduas, conquistas, guerras, mas no aprimoramento social e tecnológico. Emmanuel, de forma assim muito clara, muito didática, apresenta com exemplos vivos a influência e o controle exercidos por Jesus sobre a marcha de bilhões de espíritos humanos que estamos sob a sua responsabilidade. Os seus ensinos nos levam a concluir que, a despeito de todo o sofrimento, de toda a dificuldade vivida pelo contingente humano, tão consistente com o fato de que estamos num mundo de provas e de expiações, mas a esperança e a confiança em Jesus são elementos fundamentais, exatamente para a garantia da nossa paz. O Cristo de Deus, com seus ensinamentos, com seus exemplos imorredouros, apresenta-nos o roteiro para que nós possamos adquirir a paz. E também para que possamos nos transformar em agentes disseminadores da paz entre os nossos semelhantes. Para isso, vamos buscar um pouco os conceitos de pacífico e pacificador. E nada melhor do que irmos ao Sermão da Montanha, onde o Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, bem no iniciozinho do sermão. Dentre elas, nós vamos focalizar duas. A primeira, que está lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo de número 5, que é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
E nós começamos então a refletir sobre essas palavras. A questão da mansidão. Nós olhamos para o mundo e muitas vezes pensamos, né? A terra tem sido assambarcada pelos violentos, pelos que desrespeitam os outros, que assumem os primeiros lugares, que detêm as maiores riquezas, que controlam e têm poder. Como assim os mansos herdarão a terra? Nós sabemos que o nosso planeta está vivendo uma grande transformação. Está sendo fechado um ciclo, o ciclo das provas e expiações, para que nós possamos entrar na época da regeneração. E quem é que merecerá isso? Apenas aqueles que se tornarem mansos, aqueles que aceitarem esta proposta trazida pelo governador do planeta, de uma convivência pacífica, de respeito aos outros, de uma convivência fraterna, onde o amor ao semelhante e o amor a Deus são a base da nossa existência. Mas nós pensamos, mas como que virá essa herança? Essa herança virá exatamente através da reencarnação. Terão o direito de reencarnar no nosso planeta aqueles que se tornarem mansos, aqueles que se tornarem pacíficos, aqueles outros que continuarem cruéis, que só estiverem preocupados com o fomento à guerra, que forem sanguinários nas suas propostas, estes, infelizmente, não poderão ficar no ambiente da Terra e terão que recomeçar todo o seu processo de evolução em um mundo apropriado às condições em que eles se encontram. Mas a segunda bem-aventurança que nós gostaríamos de lembrar está no versículo 9 de Mateus, no mesmo capítulo, e está de alguma forma conectada com a primeira. Essa bem-aventurança é a seguinte: Jesus nos ensina: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui nós precisamos observar pelo menos 4 aspectos. O primeiro deles é: Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: a minha paz vos dou. Mas ele alertou: mas eu não dou essa paz como o mundo oferece, né? Então, essa construção da paz é algo mais profundo, mais intrínseco, mais verdadeiro, né? Que deve e precisa ser feito nos moldes em que ele nos oferece. Então, devemos ter cuidado com a paz ilusória oferecida pelo mundo. E para nós construirmos essa paz é necessário pacificarmos-nos interiormente e nos engajarmos no processo de nos tornarmos pacificadores, em contraposição aos senhores da guerra. Se um dia já fomentamos guerra, se um dia já tivemos participações dessa natureza em outras encarnações, graças a Deus, hoje nós temos o anseio da paz. Nós queremos fazer esta construção. Numa análise assim bastante profunda e muito enriquecedora, trazida pelo grande orador mineiro Simão Pedro, ele diz que existe uma gradação entre as bem-aventuranças, a maneira como elas vêm sendo apresentadas. E aqui nós percebemos com clareza isso. Uma coisa é ser pacífico, é ser manso. É diferente de ser pacificador, que é o produtor da paz, é o disseminador da paz. Ser pacífico é importante, claro, porque identifica um espírito manso que não reage de forma indevida. Mas ser pacificador significa engajar-se neste trabalho pedido ao Cristo, capitaneado pelo Cristo, providenciado por Ele, que é o trabalho de regeneração de toda a humanidade, onde cada um de nós é chamado a cooperar na medida
das suas possibilidades. Jesus, ainda no Sermão da Montanha, um pouquinho mais à frente, no versículo 22 desse capítulo, ele nos dá um conselho importante. Na realidade, ele faz um alerta, ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, vamos imaginar o que é que não acontece com aqueles que insuflam, são os promotores das guerras. Sejam elas guerras entre as nações, como essas que nós estamos, infelizmente, presenciando, ou as guerras nas nossas relações interpessoais, da nossa vida cotidiana, a briga com o companheiro, a situação belicosa com alguém no trabalho, com o chefe, com o subordinado, com um parente, com o vizinho, né? São coisas que nós devemos evitar com toda a força do nosso coração. Por quê? Porque existe a necessidade de apacentar. E nós vamos encontrar isso numa maravilhosa lição do Emmanuel, no livro Fonte Viva, é a lição de número 19, que tem como título Apacenta. Ele nos lembra um trecho narrado pelo evangelista João, é um significativo diálogo que houve entre Jesus e Pedro. O trecho é curtinho, nós vamos ler aqui, está em João 21, versículo 17. Perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Veja, interessante que a pergunta é feita a Pedro 3 vezes. Aliás, o número de vezes que depois Pedro iria negar Jesus. Tá? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. É claro que Jesus sabia que Pedro o amava e se empenhava totalmente na cooperação desse trabalho tão importante. Pedro era pedra, era base, era fundamento para todo o desenvolvimento do cristianismo nascente. Né? Mas ele faz a pergunta 3 vezes e isso fica bastante enfático para todos nós. Ama? Então apacenta. Ou seja, procura se engajar nesse trabalho e distribui a paz. E veja que nós estamos falando de um momento difícil, onde uma nação dominava a outra. Roma dominava o povo de Israel. Esse povo estava espezinhado, maltratado, desrespeitado, tinha que pagar impostos, né? Então, uma situação dificílima. Ainda assim, Jesus estava, aliás, possivelmente por isso mesmo, né? Lembrando da necessidade de um ajudar na construção da paz do outro. E nessa lição tem 2 belíssimos ensinamentos, a lição toda é maravilhosa, mas tem 2 belíssimos ensinamentos que eu gostaria de recordar aqui. Um deles é onde Emmanuel nos ajuda a compreender o que é o trabalho do pacificador. Ele fala o seguinte, da nossa perspectiva em relação ao outro. Nós olhamos o outro, nós enxergamos algumas coisas boas e às vezes enxergamos algumas coisas que são más, né? Qual deve ser a nossa posição? Emmanuel diz: alimenta boa parte do teu irmão. Isso segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então veja que coisa maravilhosa, que síntese bonita trazida pelo querido benfeitor, né? Existe uma reciclagem do mal. No trabalho amoroso do Pai, transformando o que não é devido em cada um de nós. Transformando em quê? Em detritos. Como que isso é feito? Através das experiências que a vida vai nos oferecendo. Então nós não precisamos levantar o mal de ninguém. Vamos alimentar a boa parte. A vida vai fazer o resto através da perspectiva de transformação. E outro belo ensinamento do Emmanuel, mostrando como é que nós devemos nos transformar, ou podemos nos transformar em pacificadores, é o seguinte, ele diz: se plantares o bem,
O tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Então, além de alimentar o bem que existe em cada um, nós devemos plantar o bem. Sem pressa, o tempo vai cuidar de tudo. Então, este ensino mostra a necessidade da perseverança, trabalho de sempre, e da paciência. Cada coisa no seu devido tempo, que exige exatamente o seu processo de maturação. Nós não colocamos a semente no solo e imediatamente a planta já se faz e os seus frutos já se apresentam e totalmente maduros. Existe um tempo para que tudo possa acontecer, que é o que Emmanuel coloca aqui, né? Na germinação, desenvolvimento, florescência e frutificação, no tempo certo, no momento adequado. Mas vamos voltar um pouquinho à nossa reflexão sobre os conflitos no mundo e sobre a necessidade de cristianizar. Nos anos de 2020 e 2021, um estudo feito mostrou que nós tínhamos 40 guerras e conflitos com mais de 100 mortes em combates. Veja, uma coisa absurda, né? Estamos falando do século XXI e vamos viver ainda esse conflito, esse conjunto de guerras, conflitos, brigas, invasões, etc., né? Hoje nós estamos atônitos com esta guerra de proporções inimagináveis que ocorre lá na Ucrânia, né? Do que o mundo precisa para evitar tais ocorrências? Vamos voltar ao nosso querido Emmanuel, uma página que foi publicada no Reformador da Federação Espírita Brasileira em fevereiro de 1948. Essa página intitula-se Na Grande Transição. Vamos notar, 48, poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde o planeta ainda vivia muito as consequências e os efeitos de todo o sofrimento, toda a dificuldade, todo o extermínio que esta guerra trouxe. Emmanuel fala sobre a questão não apenas das armas nas mãos dos espíritos belicosos, mas daquele que, mesmo que não tenha arma, pode produzir grandes estragos. Ele diz assim: um espírito envenenado pelo ódio, sem fuzil que lhe obedeça a determinações, ferirá com os próprios braços. E se estes lhe faltam, desferirá execráveis vibrações dilacerantes, esmagadoras, como aguçados estiletes de morte. Veja, o problema não está na existência da arma, está na existência do ódio no coração humano. Ou isso que Emmanuel fala, o coração ou o espírito envenenado pelo ódio, intoxicado, doente, que sem fuzil vai fazer com os braços e sem os braços vai fazer com a sua mente, através das vibrações dilacerantes e esmagadoras, como ele coloca. Qual é a solução? A solução é exatamente a disseminação do pensamento do Cristo, que todos nós possamos absorver os ensinos daquele que governa o nosso planeta e que sabe das nossas necessidades. Nosso irmão maior que chegou ao topo da possibilidade de evolução que um ser humano pode aspirar, que tem profunda integração com o Pai e, como irmão mais velho, vem nos mostrar o que é que nós precisamos fazer. E aí Emmanuel faz uma reflexão profunda, inclusive uma reflexão muito moderna, muito engajada naquilo que nós estamos vivendo hoje. Emmanuel diz assim que o homem cristianizado é a coluna viva da democracia futura, em que o reinado da ordem na estrutura do Estado não vai colidir com o reino de Deus em construção na individualidade humana. Veja, meus irmãos, que belíssimas palavras.
coluna viva da democracia futura, essa democracia que com tanto sacrifício tem sido construído ao longo do desenvolvimento humano, especialmente nos últimos séculos, né? Essa democracia ela não vai colidir com o reino de Deus. Pelo contrário, o homem cristianizado, na sua construção individual, no seu desenvolvimento íntimo, na sua modificação para melhor, ele estará auxiliando na produção deste tempo maior, ou no espalhamento do reino de Deus entre nós. E Emmanuel diz, nessa belíssima lição, enquanto não se capacitar o homem da grandeza da herança que o universo lhe reserva, a condição de filho de Deus, é impossível a sublimação da humanidade. E o pacificador, como nós vimos nas palavras de Jesus, é identificado como Filho de Deus. Então, meus irmãos, para concluirmos, nós sabemos que o mundo progride a duras penas e expiações. A base transformadora do planeta está onde? No coração cristianizado, que faz germinar a ordem, a democracia e o direito de todos na sociedade em que ele se encontra inserido. O ser humano cristianizado constrói em si a paz no seu campo individual, espalhando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Portanto, meus irmãos, só podemos encerrar dizendo: bendito seja o Príncipe da Paz. Muito obrigado, Márcio. Temos subsídios aí, amigos e amigas do Momento Espírita, para muitas reflexões, para que possamos nós começarmos a colaborar com a paz do mundo, entendendo que a paz do mundo começa em cada um de nós. Então, à medida que nós cultivarmos a paz interior, estaremos contribuindo para a paz do mundo em que todos nós vivemos. Muito bem, nós vamos agora ao nosso Momento Mensagem de hoje, que também fala de paz. É uma mensagem de Emmanuel, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, Doadores de Paz. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Doadores de paz. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ensinamento de Jesus que se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 34. Os obreiros da paz são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Os que falam na concórdia, os que escrevem concitando a serenidade, os que pregam a necessidade de entendimento, os que exortam a harmonia, os que trabalham pelo equilíbrio. Os verdadeiros pacificadores, no entanto, compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e, por isso mesmo, não ignoram que ela é construída, laboriosamente construída, por aqueles que se dedicam à edificação do reino do amor entre as criaturas, tais quais sejam os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações, os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia, os que procuram esquecer-se para que outros se façam favorecidos ou destacados, os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sentem dispensados,
para que haja mais amplas facilidades no caminho dos semelhantes. Em certa ocasião, disse-nos Jesus: Eu não vim trazer paz à terra, e sim a divisão. Entretanto, em outro lance dos seus ensinamentos, afirmou-nos convincente: A minha paz vos dou, mas não vô-la dou como o mundo a dá. O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que para sermos construtores da paz é preciso saber doar-lhe o bálsamo vivificante em favor dos outros, conservando, basta às vezes, o fogo da luta pelo próprio burilamento no fechado recinto do coração. Mensagem de Emmanuel, no livro Mais Perto, capítulo 7, Psicografia de Chico Xavier. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o tema do programa de hoje é paz, e muito já ouvimos sobre paz no programa de hoje. O Zezinho nos trouxe no seu Bom Dia, através de uma mensagem, Emmanuel, com o título Conquistando a Paz. Depois ouvimos o Márcio Correia, nosso convidado do programa de hoje, que abordou de forma brilhante e com muita propriedade o tema paz no mundo e paz interior. E agora, acabamos de ouvir o Momento Mensagem de hoje que nos trouxe também Emmanuel, falando-nos sobre doadores de paz. Mensagem onde ele nos convida a todos para trabalharmos pela paz no mundo. E nos ensina que nós precisamos começar a trabalhar pela paz no mundo, iniciando pela mudança em nossa postura, não apenas através de palavras que são sempre desejáveis quando falam de concórdia, serenidade, entendimento, harmonia e equilíbrio, mas também e principalmente através de atitudes, e ele destaca algumas dessas atitudes. Diz ele da ajuda que nós podemos estender a companheiros de caminhada, auxiliando-os a carregarem seus fardos, diminuindo as suas preocupações. Há muitas vezes, diz Emmanuel, nos dispormos mesmo a sacrifícios para que nossos entes queridos não se dobrem diante da angústia da qual muitas vezes são tomados. Emmanuel também nos fala, nos exorta a praticarmos a humildade, esquecendo-nos de nós mesmos para que outros sejam favorecidos ou se destaquem. Emmanuel nos recomenda também que assumamos responsabilidades e compromissos, mesmo que muitas vezes entendamos que essas responsabilidades e compromissos não são nossos, mas que o façamos para que nossos semelhantes encontrem mais facilidade em suas caminhadas. E, para conseguirmos o que Emmanuel nos aconselha, assim como Jesus o fez, aconselhou também nesse mesmo sentido, nós precisamos travar uma batalha contra nossos adversários principais e mais difíceis de vencermos, que estão em nós mesmos, o egoísmo e o orgulho. E, à medida que melhorarmos, que construirmos nossa própria paz, ou seja, a paz interior, certamente estaremos contribuindo para a melhoria do mundo, para a construção da paz no mundo. A propósito, uma historiazinha bem interessante que vem ao encontro dessas nossas reflexões, já ouvimos várias vezes em várias versões e destacamos uma dessas versões que encontramos com o título de A Parábola do Cientista e da Criança. Como consertar o mundo? Diz o seguinte: um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de melhorá-los.
Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu laboratório decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou convencer o filho para ir brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível convencê-lo, o pai procurou algo para distrair esse menino. E ele acabou encontrando a solução num mapa do mundo que encontrou em papel de uma revista. Opa! Aquilo era a solução que procurava. Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho dizendo: "Você gosta de quebra-cabeças, não é, meu filho? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho, hein? E faça tudo sozinho." Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Algum tempo depois, ouviu a voz do filho, que o chamava calmamente. Papai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho." A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, nas quais estava concentrado, certo de que veria um trabalho digno de uma criança, ou seja, um mapa do mundo simplesmente irreconhecível. Para sua surpresa, o mapa estava completo, direitinho, montado absolutamente com perfeição. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Essa foi a pergunta que aquele pai se fez. Então ele perguntou ao filho: "Você não sabia como era o mundo, meu filho? Então como é que conseguiu consertar o mapa?" O menino respondeu: "Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Então, pai, quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo." Olha quantas reflexões nos remete essa narrativa, essa historiazinha. Decididamente, a forma de melhorar o mundo, consertar o mundo, entre aspas, nas colocações dessa pequena parábola moderna, assim o podemos dizer. Então, nós percebemos que os homens, os seres humanos, homens, mulheres, enfim, nós humanos, precisamos nos melhorar. Porque ao consertarmos, entre aspas, novamente a nós mesmos, estaremos consertando o mundo. A somatória de todos nós, seres humanos, consertados ou melhorados, decididamente implicará na melhoria do mundo. Consequentemente, se conquistarmos, cada um de nós, a nossa paz interior, juntos somaremos um mundo, perfaremos um mundo de paz. Eis aí, para as nossas reflexões, essa narrativa que vem a se somar a mais tantas outras colocações que foram feitas nessa manhã de domingo a respeito de paz no mundo e paz interior. Amigos e amigas do Momento Espírita, recomendamos aqui para aqueles que gostam de música, e queremos crer que todos gostam, que ouçam uma canção cujo título é Paz pela Paz. Nós não podemos inseri-la aqui, porque esse programa é transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube, e inserir músicas envolve questões de direitos autorais. Porém, para ouvirem, se vocês digitarem no YouTube
na busca do próprio YouTube Paz pela Paz, música do compositor Nando Cordel, acreditamos que ficarão sensibilizados assim como nós ficamos. Essa canção é uma poesia, um belíssimo convite para apacentarmos os nossos corações, particularmente nesses dias difíceis que vivemos aqui no planeta em função da guerra. O Nando Cordel é compositor e cantor conhecido e reconhecido, é um dos principais parceiros de composições do inesquecível Dominguinhos, que já retornou à pátria espiritual. Entre essas composições em parceria, destacamos aqui um grande sucesso, De Volta para o Aconchego, música gravada por Elba Ramalho e pelo próprio Dominguinhos, entre outros. O Nando Cordel se tornou espírita e, além de músicas populares de grande sucesso, compõe atualmente também músicas de mensagem. É o caso dessa música, Paz pela Paz. Percebam como a letra dessa música, que estamos recomendando que ouçam, vem ao encontro do tema do programa de hoje. Ela diz assim: a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém mais suporta o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pelas florestas. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, pela liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, um mundo novo. Paz pela paz, pela esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Busquem no YouTube e ouçam Paz pela Paz, de Nando Cordel. Muito bem, nós vamos saber agora o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Amigos e amigas do Momento Espírita, se você ainda não é associado ou associada do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, faça-o, porque inscrevendo-se você passará a receber mensalmente um livro espírita em sua residência, em sua casa ou no endereço para o qual você pedir que seja direcionado e entregue esse livro por apenas R$ 18 mensais. Um livro espírita de valor simplesmente inestimável por apenas R$ 18 entregue em suas mãos, em sua residência ou no endereço que você designar. Caso você resida fora de São Carlos, da cidade de São Carlos, terá apenas uma taxa adicional de R$ 4,00 que corresponde às despesas do correio. Inscreva-se ou na própria livraria ou através do fone WhatsApp 3307-5495. Se preferir se dirigir à livraria, ela fica na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. Seja bem-vindo à livraria ou através do WhatsApp, você pode também fazer a sua inscrição, repetindo, DDD 16 3307-5495. E desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, palestra com Dalva Ferreira, abordando o tema Vida Além da Vida. Você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. É uma palestra de cunho participativo e possibilita a você interagir fazendo perguntas que serão respondidas ao vivo. Anote aí os canais por onde você pode assistir e participar. Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e pelo YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Momento agora de nós agradecermos. Nós agradecermos a todos vocês,
amigos e amigas do Momento Espírita que se manifestaram essa semana através do WhatsApp, através do YouTube, através do Facebook. Muito obrigado a você, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará. Você também, Andréa Relvaíso, Cândida Laranhá, Carlos Alberto Andreucci do Pequeninos de Jesus, a Cidinha da Vila Neira, a Cidinha Mazo, a Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Eneida Costa Macena, Fernando Colombera lá do Parque Primavera, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, José Carlos Espim da Vila Neira, Karina Bittencourt, Laura Bianchini da Vila Carme, Amá Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista. Muito obrigado a você também, Maria Cândida da Vila Nery, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Roseli dos Santos, Marilisa da Santa Felícia, Marlene Bessi Felício, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Nery, Regina Maurício do Castelo Branco, Ricardo Barbosa, Ricardo Morales, o Robson lá do Abdelnur, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, a Silvia, moradora no centro de São Carlos também, a Val da Araciú, ao Walter de Jesus do Mirante da Bela Vista, ao Vando do Jardim Pacaembu e a Vina Juliane. Muito obrigado a todos vocês que se manifestaram, dentre outros, através do Facebook, através do YouTube e principalmente através do nosso WhatsApp. E amigos e amigas do Momento Espírita, nós pedimos que continuem nos ajudando, compartilhando o link do programa com seus familiares e amigos. Esse link nós estamos enviando todos os domingos, após o programa, no decorrer do domingo, encaminhando para vocês através do WhatsApp o link que vocês poderão estender, reenviar para amigos e familiares. Aqueles que não estão cadastrados no WhatsApp do Momento Espírita poderão passar a receber esse link, assim como receber outras mensagens do programa Momento Espírita, se cadastrando, bastando para isso mandar um oi para o DDD 16 993 16 1147. Repetindo, 993 16 1147, declinando o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando, e estará automaticamente passando a receber todas as mensagens e links do Momento Espírita. E desde já, muito obrigado por prestigiar o Momento Espírita e também compartilhar o programa, nos auxiliando a estender a mensagem do Consolador Prometido através do programa Momento Espírita a mais irmãos e irmãs. Muito bem, momento agora de retornar a palavra ao nosso convidado dessa manhã de domingo, Márcio Correia, que abordou com tanta propriedade, tão necessário que se faz nesses tempos que nós estamos vivendo, refletirmos, estudarmos e refletirmos sobre a paz, sobre o que podemos fazer pela paz no mundo, começando pela paz interior, por cultivarmos a paz interior. Então o Márcio Correia esteve aqui nessa manhã de domingo, abordando paz interior e paz no mundo, ou paz no mundo e paz interior, que estão ligadas uma à outra. Márcio, nós vamos pedir a você a gentileza de, nesses momentos finais do programa, na sua última participação, fazer uma prece na qual todos nós estaremos sintonizados, buscando juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, para que a paz se restabeleça nesse mundo. Márcio, por favor. Nós vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece de encerramento, muito agradecidos a Jesus por todo o amparo, por toda a condução, por todo o controle do nosso mundo. Pedimos a Ele, Jesus, querido Mestre, esteja sempre conosco, mas sobretudo, nos ensine para que estejamos sempre com o Senhor. Pedimos, Senhor, nesse momento tão difícil da caminhada humana, que os senhores do mundo possam receber a sua influência, a influência daqueles que o Senhor destacou para cuidar de todas as nações. Que os grandes trabalhadores espirituais possam ter eco nos corações dos mandatários do nosso mundo. Que eles ouçam dentro do seu coração as suas determinações, Senhor,
para um mundo melhor, para um mundo em transição, para a construção do tempo da regeneração. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a todos e que possa fornecer a todos uma ótima semana. Muito obrigado, meus irmãos, e até uma próxima. Muito obrigado, Márcio. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um Momento Espírita presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Clube 1, FM 91.1, Band News na macro região. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos do Momento Espírita, Zezinho de Mel, e nosso convidado dessa manhã, Márcio Correia, que com tanta propriedade e felicidade abordou paz no mundo e paz interior. O Rossi, mais uma vez, esteve conosco fazendo a sonoplastia com carinho. Muito obrigado, Rossi. Muito obrigado a todos os voluntários do Momento Espírita que, com sua boa vontade, nos ajudam a que esse programa chegue até todos vocês. Ao Clemente Mancini, que coordena todos os voluntários da produção. E muito obrigado a todos vocês de coração, a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que ficaram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!